Na aula de hoje, veremos sobre a implementação de controladores analógicos. Isso faz parte da parte de controle clássico. São objetivos da nossa aula ver circuitos simples com amplificadores operacionais, integrador, amplificador não inversor, o somador, subtrator, derivador, também controladores PI e PID programáveis e também os controladores com único amp-op, PI e PID. Isso, a primeira coisa, é usar um amplificador com impedâncias, um amplificador inversor, em que a entrada, se ela for positiva, a saída será negativa e vice-versa. Essa configuração é a mais comum utilizada nas disciplinas de eletrônica, é utilizada para amplificação ou atenuação de sinais. Nessa configuração, nós temos aqui duas impedâncias, uma que é conectada aqui com a entrada, com tensão VI, a tensão VI e impedância Z1. Outra impedância que é usada na realimentação negativa do amplificador operacional aqui, na entrada inversora, a impedância Z2. Bom, essa equação aqui, essa equação da relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada é bastante conhecida. Vai ser como inversor, a configuração será negativo, Z2 sobre Z1. A partir dessa configuração padrão aqui, nós conseguimos gerar diversas outras configurações, substituindo essas impedâncias aqui por elementos ou circuitos elétricos, com resistores e capacitores especialmente. Por exemplo, se nós quisermos uma configuração de amplificação somente, com ganho estático, sem dinâmica, nós poderemos utilizar só resistores nessas impedâncias aqui. Que os resistores eles têm impedância constante ao longo da frequência. Então, nesse caso, a relação entre saída e entrada ela não depende de S, é um ganho estático, menos R2 sobre R1, que pode ser usado tanto para amplificação de sinais, quanto para atenuação de sinais. Se quisermos colocar, ao invés de Z2, no lugar de Z2, colocar uma capacitância, cuja impedância é 1 sobre SC, nós teremos a relação de saída pela entrada, continua sendo sempre ganho negativo, então menos 1 sobre S R1C2. Então isso é um integrador com constante de tempo R1 vezes C2. Ou o ganho do integrador, se for ganho KI, seria o ganho 1 sobre R1C2. Já, caso substituirmos a impedância Z1 por um capacitor e Z2 por um resistor, nós temos um derivador, em que esse derivador vai ter essa função de transferência aqui, com ganho negativo, menos S R2C1. Então, R2C1 é a constante de tempo do derivador. Bom, nós podemos também substituir essas impedâncias Z1 e Z2 por outras formas aqui de conexões. Por exemplo, conexão série entre resistor e capacitor, conexão paralela entre resistor e capacitor. É mais comum utilizar em circuitos elétricos, resistores e capacitores do que indutores, circuitos eletrônicos. Então, a impedância série desse caso aqui com RC tem essa opção de transferência aqui. SRC mais 1 sobre SC. Essa é a função de transferência da impedância. A função de transferência do quê? Da corrente para a tensão. A impedância é V sobre I. Já a configuração paralela, ela resulta aqui nessa função de transferência da corrente para a tensão, que é da impedância. É R sobre SRC mais 1. Então, a gente consegue ver que na impedância séria a gente tem aqui, da corrente para a tensão, a gente tem um zero e tem um integrador aqui. Já da corrente para a tensão na forma paralela, nós temos aqui um filtro passa-baixo equivalente, com constante de tempo RC.
Bom, então a partir disso a gente consegue determinar algumas possibilidades. Por exemplo, se quisermos fazer polos e zeros, pode ser um controlador de avanço, um controlador de atraso, controlador de avanço, controlador de atraso. Eles possuem um polo e um zero. A única coisa que muda é a posição na frequência do polo e do zero, em que o controlador de atraso tem a frequência inferior do polo inferior à frequência do zero. O controlador de avanço, primeiro vem o zero, depois o polo. Então é só por questão de definir esses resistores e capacitores. A gente pode ter aqui um compensador de atraso e um compensador de avanço. Claro, tem que cuidar que o ganho de entrada e saída, nesse caso, é sempre negativo. Já que se quisermos utilizar somente um zero, essa opção de transferência aqui. Né? Essa configuração aqui, utilizando essa primeira parte. Se quisermos somente um polo, a gente utiliza aqui na realimentação. Então a gente consegue ter essas configurações de polos e zeros, utilizando um único amplificador operacional. Também temos a opção de fazer com amplificadores operacionais, são subtratores com impedância, subtrator entre dois sinais, VI mais e VI menos. Né? Isso aqui é importante para quê? Para o cálculo do erro de controle, onde o erro é a referência menos a saída medida. Então a gente precisa fazer a subtração de sinais para funcionar adequadamente. Então a gente pode fazer isso aqui, por exemplo, com um subtrator. Já um somador também convencional, a gente pode somar tensões, aqui no caso com ganho negativo, um somador convencional, somador inversor, né, que esse aqui é um somador fácil da gente fazer os cálculos dessas resistências. Né, e também a gente pode, claro, substituir as impedâncias, aqui Z1, Z2, por outras impedâncias possíveis. Né, diversas formas aqui com configuração série, configuração paralela, e fazer várias configurações possíveis aí de funções de transferência de V1, né, de VI mais menos VI menos, né, a entrada VI mais menos VI menos. Por quê? Porque a gente precisa fazer cálculo do erro, então isso é uma questão muito importante para a gente fazer. Bom, a gente também, a partir daquelas configurações, a gente pode fazer, por exemplo, um controlador PID programável, ou um PI se não tiver o derivador. Né? Mas vamos considerar aqui um PID. O que tem um PID? Ele possui o cálculo do erro, cujo erro é a subtração de dois sinais, um subtrator, né? Subtraindo R de Y. Aqui o erro igual a R menos Y. A gente calcula dessas formas aqui. Né? Depois a gente adiciona aqui no caso controladores ganhos proporcionais, que é um amplificador convencional. Pode adicionar um integrador. Então, só essas duas partes é um controlador PI. Adicionando mais um derivador, que a gente pode adicionar um polo, que é esse derivador, para quê? Para fazer um filtro derivativo, melhorar a resposta do derivador, evitar que varie bruscamente. Por fim, a gente utiliza uma soma aqui, né? Então, todos os blocos que eu mostrei para vocês são utilizados aqui. Tanto a subtração de dois sinais aqui, diferença, né, entre dois sinais R e Y para calcular do erro, depois ganho proporcional, integrador, derivador com filtro passa baixo, aqui com polo, né, em alta frequência geralmente colocado, e por fim aqui um somador. Né? Então nós temos aqui, vamos ter uma função de transferência da saída U para o erro I, para o erro E. Né? Então esses três aqui a gente precisa, o ganho proporcional, o ganho integral e o derivador, a gente precisa fazer o projeto de acordo com o nosso projeto de controle, projetar esses resistores e capacitores. Os outros não é necessário fazer projeto, geralmente, cálculo do erro, utilizar valores iguais aqui de resistência, na soma também, valores iguais de resistência, geralmente vai funcionar. Fazendo o projeto aqui desses três, resolve, a gente consegue fazer um controlador PI ou um controlador PID programável. Talvez utilizando aqui, ao invés dessa resistência ou essa capacitância aqui, utilizar, por exemplo, ao invés dessas resistências, né, utilizar trímplots
ou potenciômetros, de forma que a gente consiga programar de forma analógica. Então, isso seria um controlador analógico, programável. Bom, a gente também pode fazer com um único amplificador operacional, claro que para ser programável com potenciômetros ao invés da resistência é mais difícil. Mas a gente consegue fazer, né, de forma programável, de forma com um único amplificador operacional, se a nossa planta é fixa, seja para uma aplicação específica, que é o que é mais utilizado geralmente para controladores analógicos, aplicações bem específicas de baixo custo, né, em que não é necessário, por exemplo, um controlador digital, um microcontrolador para fazer aquela função. Então, o controlador analógico, de fato, ele pode dar conta para aqueles casos quando é controle local, algo pequeno. É um controlador PI, por exemplo, em que a referência é pouco variante, né, senão ela vai ser sentida na saída U aqui do controlador. Mas para uma resistência pouco variante, a gente pode ter esse tipo de controlador, que é somente aqui tem uma impedância série, RC série, aqui na retroação de estado. Nós também teremos um filtro um zero equivalente. Então, entre esses dois aqui é um zero, né, e também temos um integrador. Aqui, acessando esse script, vocês podem fazer o cálculo do controlador PI de resistências R1, R2 e a capacitância C2 a partir da função de transferência que vocês quiserem do controlador PI. Então, inclusive, esse script ele verifica se a função de transferência que vocês colocaram é de fato de um PI, de um controlador PI, e calcula essas resistências e a capacitância. Na verdade, vocês precisam somente fornecer um valor de resistência que ele calcula os outros dois aqui. Então, vocês podem fazer, então tem esses cálculos aqui que o script faz. Controlador PI, PID também é a mesma coisa, a gente consegue fazer com um único amplificador operacional, claro, quando a resistência, especialmente quando a resistência é fixa, constante, senão vai ser percebida na saída. Então a gente tem aqui, com esse controlador PID, sem filtro derivativo, ele é um controlador PID, aqui no caso, aqui, com dois zeros e um polo, um polo integrador, sem o polo derivativo, mas pode funcionar porque o próprio amplificador operacional ele tem sua banda passante e vai ter equivalente ali um polo em alta frequência, que seria um polo derivativo. Vocês podem fazer esse cálculo aqui desses variáveis, desses parâmetros de resistência e capacitância, dentro desse script, fornecendo somente um dos valores e a função de transferência desejada do controlador PID. Vocês podem acessar para testar. Temos também aqui uma forma, se vocês quiserem, por exemplo, implementar um sistema em variáveis de estado, no espaço de estados, existe essa opção com amplificadores operacionais. Esse circuito aqui, que é um circuito, inclusive, complicado de se calcular essas resistências, ele pode fazer a soma de diversas tensões e subtração de diversas tensões. Soma e subtração genérica, com quaisquer quantidades aqui de tensões positivas que somam e tensões que negativas, tensões que subtraem a saída. Então, as que somam estão aqui conectadas na entrada não inversora e as que subtraem estão na outra entrada. Vocês podem acessar aqui nesse script de cálculo para fazer esses cálculos dessas resistências, em função dos ganhos que vocês desejarem. Claro, existem algumas limitações desse circuito e estão lá descritas no script. Então, vocês podem verificar isso daí. Isso é possível fazer, por exemplo, equações de estado, colocando para a saída integradores, para obter variáveis de estado. Então, a equação ganhos aqui multiplicativos com tensões mais integradoras, a gente tem uma equação de estados. Pois fazendo realimentações adequadas, a gente pode criar um sistema no espaço de estados completo. Bom, como conclusão da nossa aula, nós temos que a implementação de controladores com a eletrônica aplicada, ela é ainda utilizada em algumas aplicações simples, especialmente para controle local. Na engenharia aeroespacial, talvez possa ser utilizada para controladores simples, por exemplo, de
controlador de velocidade de um motor, de um servomotor localmente, né, que recebe externamente um sinal analógico para a referência à velocidade. Isso é possível, né? Porém, claro, aplicações que envolvem controladores não lineares ou de controladores de ordem superior, ou controladores, por exemplo, ressonantes, que precisam de uma elevada precisão nos componentes, resistência e capacitância para que funcione adequadamente, ou também controladores que têm parte de automação também, né, para determinar quando liga, quando desliga, quando troca modo de operação. Então, nesse caso, de fato, é complicado de fazer implementação analógica, e daí começa a valer a pena a utilizar a implementação digital, que é o assunto desses temas de controle 2, onde a gente vai aprender sistemas de controle no tempo discreto, certo? Então, até mais, pessoal.